Peço aos irmãos que abram suas Bíblias mais uma vez, agora no livro do Êxodo, capítulo de número 29. Nós leremos os versos de 38 a 46. Livro do Êxodo, capítulo 29, os versículos de 38 até o versículo de número 46. Êxodo 29, de 38 a 46, diz assim então a palavra do Senhor. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, o outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin. O H no hebraico tem som, então é de 1 hin de azeite batido. E para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, e também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Amém. Pela palavra. Vamos orar. Dá-nos tua graça, Senhor, para que possamos, com atenção, temor e reverência, ouvir a tua doce voz pela tua palavra que será pregada. Também dá-nos, ó Pai, pelo teu Espírito, coração receptivo à tua palavra, não apenas para que a ouçamos, mas sobretudo para que a guardemos em nosso coração e a coloquemos em prática em nossa vida, visando tão somente o louvor do teu nome, nossa edificação e crescimento na fé. Também, Senhor, dê-me tua graça para que com fidelidade transmita a tua palavra. Não permita que minhas fraquezas, falhas e pecados sejam neste momento um empecilho, pois tão somente o nosso desejo é ouvirmos a tua doce voz pela tua palavra. Ouve então, ó Pai, e atende-nos, pois é em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Amém. Aonde Deus está quando nós o cultuamos? Certamente essa é uma boa pergunta. Nós assistimos, lemos, ouvimos testemunhos, lemos livros, assistimos palestras sobre esse tema, onde encontrar Deus. E eu creio que a pergunta, onde Deus está quando nós o cultuamos, ela certamente é de grande valia para as nossas vidas e para todos aqueles que de fato confessam que creem no Senhor Jesus como seu Salvador. Uma outra pergunta que também deveríamos nos fazer é: o que era o culto? Nós estamos fazendo culto ao Senhor. O culto não é uma programação, não é uma embalagem, não é um produto. O culto é tratado como um serviço, ou seja, uma ação que é feita. Então nós deveríamos nos perguntar, não é? O que é o culto que de fato deve ser prestado ao Senhor?
Essas perguntas, elas estão diretamente ligadas à nossa fé, à nossa adoração e, sobretudo, elas estão ligadas diretamente à nossa compreensão acerca do relacionamento que temos com o Senhor Deus. No texto que lemos, os versos de 38 até o verso de número 46, ele não apenas encerra o capítulo 29, mas esse texto também está encerrando toda uma série de narrativa acerca da construção do tabernáculo, do ofício sacerdotal, dos instrumentos que Deus designou para estarem no tabernáculo, ou seja, essa grande ou chamada metanarrativa que foi apresentada nesses capítulos, ela fala sobre uma promessa que Deus havia feito ao seu povo, que era tirá-los do Egito para habitar no meio deles, para ser o seu Deus e para que eles lhe fossem o seu povo. Portanto, os versos 38 a 46, eles tratam sobre essa promessa de Deus habitando com o seu povo, do povo sendo o povo de Deus. Eles tratam do culto, eles tratam sobre esse relacionamento que o Senhor possui com o seu povo. Os versos podem ser divididos em 5 partes. A primeira delas, se encontrando nos versos de 38 até o verso de número 41, elas vão tratar sobre a oferta que deveria ser apresentada pelos filhos de Israel continuamente, diariamente. Essa oferta está diretamente ligada com Cristo. Se os irmãos depois tiverem a curiosidade de lerem o capítulo 27 de Mateus, perceberão que Cristo morre pela manhã, mas é retirado do madeiro no pôr do sol. Então, pela manhã ele faz a oferta sacrificial pelo pecado, e ao descer da cruz para ser encaminhado ao sepulcro, ele então faz a oferta de gratidão pelo pecado perdoado. Os versos 42, nós temos então a afirmação de que o Senhor Deus se encontrará com o seu povo enquanto eles o cultuarem. Então isso responde à nossa pergunta: onde está Deus quando cultuamos? E a resposta é: Ele está à porta da sua igreja para se encontrar com o seu povo. Posteriormente, o verso 42 e 43, nós encontramos então o Senhor Deus falando sobre o que Ele faz no culto. Deus também faz algo no culto. O culto é um diálogo entre Deus e os homens. Então os homens fazem algo e Deus também faz algo. Então o Senhor fala sobre o seu trabalho no culto, que é o de nos santificar enquanto o adoramos. Os versos 45 e 46 tratam então sobre o Senhor Deus habitando no meio do seu povo. Então essa é a certeza que Ele nos dá de que cumpre a sua promessa cabalmente. Ele está no meio do seu povo. Ele não está em outro lugar, mas Ele está no meio do seu povo. E por fim, a parte final, não é? Na verdade, que é a parte das ofertas, o Senhor Deus espera do seu povo que estes se apresentem diante dEle com ações de graças e com ofertas que demonstrem seu amor, devoção e santidade, que são exatamente os primeiros versos do qual já mencionei. Então, são 5 divisões, e eu quero apresentá-las de forma breve aos irmãos para poder aplicar cada uma delas às nossas vidas. Em primeiro lugar, o texto trata sobre o Senhor Deus vindo ao encontro do seu povo, quando o seu povo o adora, quando o seu povo se dirige à igreja. Versos 42 e 43, o Senhor disse assim: este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Notem que o Senhor Deus
afirma que ele estará à espera do seu povo, à porta da tenda da congregação, a tenda do encontro, para se encontrar com eles, para falar com eles, para receber deles os holocaustos que diariamente eles deveriam oferecer, tanto pela manhã quanto pelo entardecer. O Senhor está à porta da tenda da congregação, à espera dos crentes. Isso nos ensina que a adoração não é uma obra ou uma atividade de um só. Isso nos ensina que a adoração, ela envolve duas pessoas, num diálogo que é particular e, ao mesmo tempo, corporativo ou congregacional, num diálogo em que cada um de nós, particularmente, estamos conversando, cultuando, servindo ao Senhor, mas ao mesmo tempo num diálogo onde todos juntos, congregacionalmente ou corporativamente, estamos conversando e adorando o Senhor, servindo o Senhor. A adoração, então, ela não pode ser feita de modo solitário, ela é sempre feita num conjunto de dois, não pode ser feita de forma solitária. De um lado está o homem que traz as suas ofertas, que fala, que canta, que lê, que ora. Do outro lado está Deus, que recebe estas coisas e que também responde por meio da sua palavra, por meio de um hino cantado, ele responde ao Senhor. Então, adoração significa essa comunhão, esse momento relacional entre Deus e a sua igreja. Adoração não é apenas o que se faz, mas é exatamente esse conjunto de pessoas, não é? Aonde um está servindo, aonde o outro está sendo servido, aonde um está falando, o outro responde, e há então um momento de interação e de comunhão entre eles. É importante entendermos isso, porque muitas pessoas, por exemplo, no tempo da pandemia, achavam que estavam cultuando a Deus à distância, quando na verdade eles estavam talvez sendo edificados pelo Senhor por meio da pregação, mas não estavam cultuando, porque não estavam na igreja e não estavam se relacionando com o Senhor, nem particularmente, nem corporativamente. O culto que acontece verdadeiramente é esse que estamos fazendo aqui, quando presencialmente estamos diante do Senhor e, cônscios da sua presença, nos apresentamos e oferecemos a Ele aquilo que trouxemos, que o honra e que o adora. Quando Deus disse a Moisés e ao seu povo que Ele estaria à porta da tenda da congregação para esperá-los, é importante que os irmãos compreendam que o Senhor Deus está fazendo uma referência ao livro do Gênesis, ao capítulo 23, os versos de 22 a 24, quando Deus expulsou Adão e Eva do seu jardim-templo, ou seja, da sua presença. Desde aquele dia até aquele momento aqui do texto do Êxodo, capítulo 29, o povo de Deus cultuou sim a Deus, mas não o cultuou como o Senhor estabelece a partir de agora. É preciso compreendermos isso. A igreja no Antigo Testamento, antes do Êxodo, ela prestava culto ao Senhor por meio dos sacrifícios, Deus falava com o povo, mas não havia a tenda da congregação. A tenda do encontro, ela fora impedida para os homens, quando eles foram expulsos do jardim, quando eles foram lançados para fora da presença de Deus, que vinha no entardecer para falar com eles. O que Deus então está dizendo agora ao seu povo é que por meio do sacrifício expiatório do Cordeiro, a comunhão está sendo restabelecida. Eles agora podem voltar e podem se encontrar com o Senhor, o que não era permitido antes, porque não havia ainda a tenda da congregação, ainda que eles cultuassem ao Senhor, erguendo altares como Abraão fez, como Noé fez, como Jacó fez, Isaac. Era um culto verdadeiro ao Senhor, mas ele tinha um aspecto, um caráter um pouco diferente daquele que a partir de agora
começaria então a ser celebrado. É tanto que, se os irmãos observarem, no Antigo Testamento, basicamente no livro do Gênesis, o Senhor Deus, sempre para ser cultuado, não é? Havia sim uma guarda do dia de sábado por parte do seu povo, mas como a igreja ainda era familiar, os irmãos podem observar que havia momentos especiais, que era quando o Senhor aparecia, era uma revelação, era um anjo, então fazia-se um grande sacrifício, erguia-se um monumento ali. Por que tudo isso? Porque a igreja ainda não estava estabelecida, a igreja no sentido da tenda da congregação. Aquele momento de comunhão com o Senhor ainda não havia chegado de forma mais plena. Então eles estavam adorando, mas havia ainda elementos que seriam acrescentados a essa adoração. Os irmãos, então, cientes disso, assim como o povo de Israel ficou ciente de que por causa do pecado eles perderam essa comunhão e esse momento glorioso de cultuarem ao Senhor, agora então aquelas palavras estavam soando de forma diferente, cheias de graça, cheias de amor. O que Deus estava então dizendo a eles é: eu estou voltando a ter comunhão com o meu povo, eu estou agora recebendo holocaustos, eu tenho sacerdotes, agora eu estou de fato me encontrando e habitando no meio do meu povo e sendo adorado por eles, recebendo deles então culto, oferta, adoração. Quando nós estudamos a história do culto, né, nas Escrituras, e não se escandalizem com o que eu vou dizer, os patriarcas, eles adoravam o Senhor, eles cultuavam ao Senhor, mas eles não desfrutavam de uma presença maior de Deus do que aquela que o povo passaria a desfrutar depois do Êxodo 29. O que eu quero que os irmãos compreendam é que há um progresso, uma crescente da revelação bíblica. Então, aqueles sonhos, aquelas aparições do livro do Gênesis são de fato grandes demonstrações de que Deus estava com o seu povo, mas não era de fato algo mais sólido e mais pleno da comunhão, porque está crescendo. O homem foi impedido de se relacionar com Deus no Éden. Deus restabelece então o homem por meio da promessa do filho da mulher. Agora Adão e toda a igreja adora o Senhor, mas falta elementos para que essa presença fosse mais sólida no relacionamento deles com o Senhor Deus. Para os irmãos terem uma ideia, entre o nascimento de Isaac casou até o nascimento de Jacó e Esaú, são 25 anos que se passam. Então você pode perceber que não foram todos os dias que tinha aqueles momentos grandiosos na vida do seu povo, mas eram momentos esporádicos, porque havia uma ardente expectativa pela chegada do Messias, para que aquela comunhão perdida no Éden fosse restabelecida. E é exatamente isso que Deus está dizendo aqui: eu estou restabelecendo minha comunhão com vocês, eu estou esperando por vocês na porta da igreja. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou retirando os querubins que foram destinados para afugentá-los, eu estou removendo a espada que quer a morte do pecador, eu estou abrindo caminho até a minha presença. Isso se cumpriu quando o Senhor Jesus, na cruz, removeu o véu que separava o santo do lugar do santo dos santos. Mateus 27, os versos 50 e 51. Quando o véu foi rasgado, os querubins foram definitivamente tirados do caminho, foram arrancados do caminho. A espada foi definitivamente removida. E agora os homens podem ter comunhão com o Senhor Deus. Eles estão completamente reconciliados com o Senhor Deus na pessoa de Cristo, porque Ele ofereceu o perfeito sacrifício, removendo inteiramente todo obstáculo que antes existia
para que nós pudéssemos ter comunhão plena e verdadeira com o Senhor Deus. Então, agora em Cristo, nós temos pleno relacionamento com o Senhor. Certamente que temos ainda alguns impedimentos por conta de nossa fraqueza, mas Ele já é pleno no que diz respeito à presença de Deus conosco e no que diz respeito ao pecado pago de nossa parte na pessoa de Cristo. Então, quando o Senhor disse, eu estarei à porta para recebê-los, Ele está dizendo, eu estou removendo tudo aquilo que impede vocês de estarem na minha presença. E como um perfeito anfitrião, eu estou convidando aqueles que eu quero que estejam comigo em minha casa, para que estes desfrutem da minha presença, para que estes tenham comunhão comigo. Estas palavras foram ditas de outra forma, quando no livro do Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor Jesus disse, eu estou à porta e bato. O que abrir, ou seja, o que for um anfitrião, então este ceará comigo. Ou seja, eu estou à porta e bato. Aquele que remover o impedimento, desfrutará de mim e da minha presença, e da graça, e da misericórdia, e do amor. Deus está então exatamente ensinando isso ao seu povo, quando Ele diz, eu estou à porta para recebê-los. É exatamente aquilo que em Hebreus capítulo 4, verso 16, o autor aos Hebreus encoraja os crentes a fazer, quando ele diz, se achegue ao trono da graça de Deus, não com medo por causa das suas falhas e fraquezas, mas em grande confiança, sabedor de que você encontrará graça e misericórdia, porque aquilo que nos impedia de ter comunhão com o Senhor foi removido completamente na cruz do Calvário. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 129, por exemplo, quando ele trata sobre o Amém, que muitos desconhecem o que significa o Amém, o Catecismo diz, Amém significa a nossa certeza absoluta pelo interesse e o favor de Deus pelo seu povo. Amém significa que Deus tem muito mais interesse em nos abençoar do que em nós, em sermos abençoados por Ele, porque já foi removido, já foi arrancado, já foi destruído completamente tudo aquilo que nos impedia de ter comunhão com o Senhor Deus. Amém significa a certeza de que Ele me ouve, de que Ele me atende e de que há mais desejo em Deus como Pai de nos abençoar, porque somos os seus filhos, do que em nós, como seus filhos, de sermos abençoados por Ele que é o nosso Pai. Então o Senhor Deus disse, eu estarei à espera de vocês, e eu estarei à porta como anfitrião para recebê-los. Porque os querubins e a espada flamejante que fora posta antes para impedir vocês de ter acesso a mim, foi completamente removida, porque o pecado já não existe mais, haja vista de que o meu filho, o meu cordeiro, pagou completamente o preço por vocês. Meus irmãos, isso é uma verdade extremamente preciosa que tem sido negligenciada por nós. A igreja tem blasfemado de Deus quando vem para o culto. Parece ser contraditório, não é? Mas não é. A igreja, de um modo geral, a igreja está blasfemando hoje de Deus quando ela vai ao culto. Como assim ela blasfema quando ela vai ao culto? Nós vamos ao culto quando nada mais temos de importante para fazer no domingo. Nós vamos ao culto quando nada mais nos ocupa. Nós vamos ao culto quando dá. Nós temos muito mais diligência em desprezar o culto do que em nos preparar para o culto que deveríamos prestar ao Senhor. A igreja nos nossos dias corre o mesmo e grave perigo que Israel corria quando os profetas Isaías,
Zacarias, quando todos os profetas advertiam a igreja, eles cultuavam a Deus todos os sábados, de segunda a segunda, eles faziam sacrifício de manhã e ao entardecer, mas aqueles cultos eram uma blasfêmia contra o nome do Senhor, porque os homens saíam da igreja, saíam do culto e continuavam nas suas perversões. O culto se transformou numa mera atividade da agenda deles. Sacrificavam animais doentes por causa de sua avareza e ainda assim achavam que estavam cultuando ao Senhor. E quando Malaquias, no ano 430 da era cristã, já na véspera de se encerrar as profecias, o povo já tinha vindo do cativeiro, uma pobreza, uma miséria. No capítulo 2, o povo diz a Deus: por que você não está satisfeito com o meu culto? Pode ler Malaquias 2, por que você não está satisfeito? Nós estamos fazendo o que você disse para fazer. E Deus disse: não, vocês não fazem o que eu vos disse para fazer. Vocês fazem o que vocês querem fazer. Vocês não fazem o que eu vos disse para fazer. Deus está no culto, meus irmãos, para nos encontrar, para nos receber. Deus está no culto para ter comunhão conosco, para se relacionar conosco. Mas infelizmente, porque nós cremos de forma errada que domingo que vem estaremos vivos e então poderemos estar na igreja, nós então falhamos em não nos preparar para o culto. Falhamos em desprezar o culto, o dia do Senhor, porque nós cremos piamente que ou teremos outra oportunidade, ou que Deus está satisfeito com a nossa desculpa preguiçosa e mentirosa, quando nós temos a audácia de oferecê-la a Ele. Deus está no culto. Isso deveria nos empolgar, porque nenhum de nós desprezaria uma audiência com o prefeito, que é um mortal como nós. Nenhum de nós desprezaria uma audiência com o governador. Nenhum de nós desprezaríamos uma audiência com qualquer autoridade desta terra. Mas infelizmente, temos grande ousadia em destratar, em desprezar, em não nos preparar para uma audiência com o Deus Todo-Poderoso. Lendo Atos, no nosso culto doméstico, o livro de Atos, todo mundo fica maravilhado com os milagres, e é verdade. Mas a principal mensagem de Atos havia temor no coração da igreja, por isso que ela enfrentava a perseguição, por isso que os homens davam suas vidas por Cristo, e por isso que pessoas decidiam crer em Cristo, mesmo sabendo que iam perder a vida. Havia temor no coração. O temor anda em baixa em nossos dias, por isso que nós não estamos tão animados em cultuar ao Senhor. Quer ver um exemplo? Se eu dissesse: meus irmãos, há fogo na igreja, todo mundo ia sair correndo, pensando que o prédio ia cair. Mas se eu disser: meus irmãos, cuidado, há fogo do inferno próximo de você, não ia acontecer nada. Mas há mais proximidade de fogo do inferno do que fogo verdadeiro para queimar algum tipo de coisa nesta terra. Nós precisamos honrar o Senhor e, em primeiro lugar, a nossa honra se dá em amar este momento que Ele tem conosco, porque isso custou o sangue de Cristo. Isso custou a vida preciosa do Redentor. A igreja deve sonhar com o culto, ela deve desejar o culto. Toda programação é importante, mas nenhuma se compara ao culto. Em todas as programações Deus está, porque Ele prometeu estar com o seu povo, mas somente uma programação há uma promessa de que Ele estaria presencialmente ali para se encontrar com o seu povo, que é o culto. Todas as programações louvam a Deus, mas somente uma tem um mandamento sobre ela. Uma, e é o culto.
Mas infelizmente, nós temos preferido qualquer outra programação na igreja. Hoje, por exemplo, é o dia do Senhor. Eu não condeno quem fez um almoço, um jantar, porque por conta do calendário é Natal, que não existe. A única data que a Bíblia ordena que os crentes comemorem é a ressurreição. Não há na Escritura um mandamento dizendo comemora o dia do nascimento de Cristo, mas há na Escritura inúmeros textos ordenando comemora o dia da ressurreição. Mas por que as pessoas faltam ao culto? Porque elas julgam que Deus não estará lá. Elas julgam que aquela atividade gloriosa que no passado os nossos patriarcas estavam sonhando por esse momento, mas não puderam. O povo, durante todo o percorrer do Antigo Testamento, mais de 1500 anos, sonhavam com o que nós temos e eles não tinham isso. As pessoas têm desprezado a comunhão e o restabelecimento da comunhão com o Senhor. Então eles negligenciam o culto, trocam por tudo. Mas dificilmente você vê alguém desafiar o seu chefe, por exemplo, para vir à igreja, mas desafiamos o Deus que tem a nossa vida nas suas mãos, por causa do nosso trabalho, do nosso chefe, do lazer, do interesse, do marido, da esposa, do filho. Um dia, meus irmãos, e não acredite em mim, acredite na Escritura, um dia nós nos apresentaremos diante desse Deus que nos convoca para termos comunhão com Ele. Um dia nós nos apresentaremos diante desse Deus Salvador que não poupou o seu Filho para remover o impedimento do pecado. Um dia nós nos apresentaremos diante dele para estarmos em comunhão com Ele pelos séculos sem fim. Por que nós o desprezamos hoje, se toda a nossa eternidade será exatamente fazendo o que fazemos aqui? Há um chamado urgente para aprendermos a amar Deus e o seu culto. E há um chamado urgente para aprendermos a honrar a Deus e o sacrifício de Cristo que nos possibilita cultuar a Deus livremente. Em segundo lugar, o texto então fala sobre o que Deus está fazendo no culto. Olha o que diz o verso 43 e 44. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação, o altar também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Deus está trabalhando no culto. Jesus foi categórico quando ele disse: meu Pai trabalha, por que eu não iria trabalhar? Portanto, a minha comida é fazer a sua vontade. Deus está trabalhando no culto. Ele é o anfitrião. Todo mundo aqui que recebe alguém na sua casa sabe, né, que o anfitrião goza da hospitalidade. O convidado goza da hospitalidade, mas o anfitrião está trabalhando. Deus está trabalhando no culto. O seu trabalho é exatamente em nos encontrar e em nos santificar, ou seja, tornar-nos participantes daquilo que Ele é. Não é assim que a gente faz? A gente quer que o nosso convidado sinta-se à vontade como um integrante da casa. Então a gente proporciona a melhor recepção para que ele sinta-se à vontade, como se ele fosse um membro da família. Assim o Senhor está trabalhando para nos santificar, para nos conformar à imagem do seu glorioso Filho, porque nós somos seus filhos, adotados, comprados pelo preço do sangue de Cristo. Por sua glória, Deus está então santificando os crentes, separando-os do mundo, conformando-os à imagem dele,
Ao mesmo tempo que o Senhor nos santifica, separando-nos do mundo, não é? Ao mesmo tempo Ele está nos atraindo pela sua beleza, da sua santidade, ou seja, Ele está nos moldando, Ele está nos fazendo perceber a feiura de uma vida sem Ele e a beleza de uma vida com Ele. É isso que Ele está fazendo no culto. No culto Ele está nos mostrando a dureza, a dor, o sofrimento que o pecado nos trouxe. Mas ao mesmo tempo no culto Ele está nos mostrando a alegria, o conforto, a paz que vem da sua presença, da comunhão, da interação, do relacionamento dos crentes, dos cânticos, da palavra. Então Ele está contrastando uma vida com Ele, com uma vida sem Ele. Pelo seu Espírito, Ele está então nos santificando, nos separando, nos consagrando. Ele está, como Pedro nos disse em 1 de Pedro 2, 3 e 4, Ele está nos unindo a Ele cada vez mais. Ele está nos fazendo cada vez mais pertencentes a Ele mesmo. Ele está no culto então, santificando o seu povo, nos limpando da corrupção, dos vestígios do pecado, que ainda porventura residem em nós. Ele então está nos limpando, Ele está nos vestindo. Essa é a linguagem que a Bíblia usa para o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Ele é o noivo que está nos trazendo para o lugar onde nós estamos provando as vestes nupciais, as vestes das bodas, as vestes do casamento. Então Ele está nos vestindo de santidade, Ele está nos vestindo de pureza, Ele está nos mostrando o que é a verdadeira beleza da vida, que é tê-lo como nosso Deus e nos relacionarmos com Ele perfeitamente. Deus está então separando, consagrando, santificando o seu povo para que pertença cada vez mais a Ele mesmo. E olha que coisa maravilhosa, Ele mesmo diz: eu estou santificando o altar, é o lugar. Esse lugar só é um lugar de respeito porque ele é consagrado para o culto ao Senhor. Mas não há poderes no prédio, na mobília da igreja. Isso só tem um valor porque isso foi dedicado a Ele. É pela sua presença gloriosa que estas coisas assumem valor. Eu estou santificando Arão. Como é que um pecador como eu, igual a vocês, tem autoridade para subir no púlpito? Ora, essa autoridade, ela é derivada. Ela pertence a Cristo, que é o supremo pastor, e Ele concede a ovelhas dele para que falem em seu nome. Ele está santificando, Ele está separando, Ele está tornando os crentes agora cada vez mais parecidos com Ele. Ele está usando instrumentos para que isso de fato ocorra e aconteça. Deus, Ele está trabalhando no culto. Isso tem muita coisa a nos ensinar, meus irmãos, muitas. E eu quero fazer duas aplicações. Em primeiro lugar, se Deus está nos santificando, Ele está nos separando para Ele. Então, o culto não é um lugar de apresentações. O culto não é um lugar de apresentações. O culto não é um lugar aonde os homens chamam a atenção. O culto é um lugar aonde Deus chama a atenção, porque Ele está operando santidade em nós. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Ah, pastor, mas o nosso culto é tão chato, a gente levanta, lê, ora e canta. É verdade. Eu não nego que nós poderíamos certamente fazer coisas que fossem mais animadas. Mas a grande pergunta é: Deus quer isso? Eu acho que não. Porque, veja, Ele estabeleceu nos versos 38 a 39, como Ele queria ser adorado. Ele disse: eu quero todos os dias, de manhã e de tarde, que um animal, no vigor da vida, morra dentro da igreja. Eu quero que o seu sangue seja aspergido sobre o altar. E eu quero que a carne seja queimada.
E sobre a carne eu quero que um bolo seja queimado junto. E quando as coisas estiverem no auge de serem consumidas, você vai pegar uma porção de vinho, que é isso, a oferta de libação é derramar, não é? Então você pega uma porção de vinho e derrama sobre aquilo, de manhã e de tarde, todos os dias. Mas Senhor, eu não posso dar uma inovada e queimar só um pedaço, não, é só isso que eu quero. Todos os dias eu quero sentir o cheiro que para você deve ser ruim da carne sendo queimada, mas para mim será um cheiro agradável, porque significa dizer que o pecador está sendo remido pelo seu substituto. E quando o vinho é derramado e sobe aquele aroma do álcool sendo evaporado, então eu aspiro agora a alegria que um dia eu darei a vocês pela presença do Espírito. E quando aquele bolo de trigo amassado com azeite for completamente consumido e o cheiro dos grãos queimados chegarem a mim, é sinal da minha providência para vocês. É isso que eu quero. O culto nos separa do mundo. No mundo os homens fazem o que lhes agrada. No culto a igreja deve fazer o que agrada ao Senhor. O culto pagão sempre foi um culto que mesclou, além da idolatria, as obras da carne, aquilo que os homens faziam. Parece estranho, irmãos, mas podem pesquisar. No Oriente Próximo, os cultos pagãos das religiões pagãs daquela época, em todos eles, você tem coisas que eram usadas no culto de Deus, porque isso faz parte da mentira, você precisa mesclá-la com a verdade. E você tinha as obras da carne. No passado, a prostituição cultual era uma dedicação, era uma virtude para homens e mulheres. Prostituição de adultos e crianças. Sexo livre praticado depois da entorpecência, seja da bebida ou de algumas drogas que já existiam, em sinal de culto aos seus deuses. Talvez hoje, modernamente, muitos cristãos não queiram de fato a prostituição dentro da igreja, mas continuam buscando dar vazão aos seus sentimentos pecaminosos, carnais, por meio de músicas, de apresentações, por meio de coisas teatrais, por meio de cores. O culto nos separa do mundo, porque Deus está nos santificando no culto. Segundo lugar, de manhã e de noite, de manhã e de tarde, o cordeiro era morto, de manhã e à tarde. De manhã, o cordeiro morria pelos pecados do povo. Os pecados que faziam separação eram agora eliminados por meio da morte do cordeiro. O sangue vertido apontava para o sacrifício pelo pecado. Todos os dias havia perdão gratuito da parte de Deus para o seu povo. O pecado era eliminado. Os homens poderiam dormir em paz, porque o seu pecado fora eliminado. Ao entardecer, o cordeiro também era sacrificado, Mas agora, ao entardecer, o cordeiro não era mais sacrificado como oferta pelo pecado, mas agora, ao entardecer, o cordeiro era sacrificado novamente, anunciando ao povo que não naquele dia a verdadeira oferta havia sido feita. Haveria de vir a perfeita oferta. Então de manhã o pecado era expiado e de noite o evangelho era anunciado. De manhã eles podiam ver o seu pecado sendo pago pelo sangue do cordeiro, e à noite, quando o outro cordeiro era morto, lhes era lembrado: virá o perfeito cordeiro. Haverá de vir o perfeito cordeiro. Ele está chegando para salvar o seu povo de uma vez por todas e para todo sempre. De manhã morria-se pelo pecado, de noite o anúncio do Redentor vinha
pelo cordeiro que era sacrificado e pelo derramamento do vinho, a libação, a promessa do Espírito sobre a sua igreja. E foi exatamente assim que aconteceu com o nosso Salvador. Ele morre pela manhã, que é quando ele é crucificado naquela cruz, exatamente no horário matutino do sacrifício, às 9 horas da manhã, quando ele é lançado sobre o altar da maldição para pagar o preço do nosso pecado. E lá no entardecer, o sol já quase se pondo, então agora ele desce do madeiro dizendo: não há mais sacrifício para ser feito, porque ele é o perfeito sacrifício. Ele sai do altar da maldição, exatamente para ensinar que não há mais por quem esperar, porque ele veio, o perfeito Redentor. Então de manhã o animal era consumido e os homens viam seu pecado sendo pago na carne daquele animal. À noite, quando eles viam o animal sendo consumido, lhes era anunciado o Evangelho: o verdadeiro sacrifício ainda está por vir. Aí vem o Senhor Jesus, que morre pela manhã, mas não é consumido. Ele desce do madeiro para abrir os caminhos dos sepulcros em direção ao Pai. E então, conforme disse o apóstolo, escrevendo aos Hebreus no capítulo 9, no verso 23, ele sem mácula ofereceu o mais sublime e perfeito sacrifício. E agora os homens, os que creem no seu nome, estes podem gozar de verdadeira esperança de vida eterna. Não há mais necessidade de outro sacrifício. Ele de fato é o verdadeiro sacrifício. Hebreus 9, 28 diz: e assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, ou seja, não mais para morrer por pecados, aos que o aguardam para a salvação. No culto, Deus está santificando o seu povo, separando o seu povo. Há elementos que devem ser mantidos no culto, porque isso aponta para Cristo e para a sua glória e para a nossa redenção. Em terceiro lugar, o texto também fala, meus irmãos, sobre Deus falando ao seu povo. É muito interessante, parece que Deus estava vendo, né? Eu digo assim, parece, mas a gente sabe que sim, né? Pessoal, como é o nome? Fugiu minha palavra. É uma preocupação com Deus falar, não é? Como se ele fosse mudo. As pessoas querem ouvir Deus por meio das novas revelações, mas ele não disse que falaria por meio de novas revelações. Olha o que ele diz no verso 42, 44 e 46. Ele disse no verso 42, a parte B do verso: perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. No verso 44, na parte de número B, ele diz: eu vou santificar Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes. E no verso 46 ele diz: vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Deus fala no culto, e Deus fala no culto por meio da sua palavra. Foi o que ele disse: eu vou falar audivelmente com vocês ali, na tenda da congregação. Deus fala, meus irmãos, usando a sua palavra, usando seus ministros, como ele mesmo disse, que santificaria Arão para que lhe fosse sacerdote. Deus continua falando com o seu povo, instruindo o seu povo. Mas existe uma coisa que os homens têm
buscado que faz parte da queda. Eu não sei se os irmãos já conseguiram fazer essa conexão, mas eu vou tentar torná-la clara. Por que a ciência estuda mais o universo do que a própria Terra e o mar? O mar ainda é uma incógnita para a ciência. Mas por que há tanto estudo sobre os astros, as galáxias, o universo? Porque há uma ânsia de que a resposta para a nossa existência, para a nossa vida, para quem nós somos, há uma ânsia de que essa resposta esteja extraterra. Por que isso? Porque Deus já deu resposta para essas coisas, usando algo que é intraterra, ou seja, dentro da terra. A Escritura. Da mesma forma que Satanás tentou Eva e Adão quando disse: vocês serão Deus se extraírem o conhecimento extra-Deus que se encontra na fruta do conhecimento do bem e do mal, assim continuam os homens a labutar, querendo respostas, mas não se submetendo ao que Deus falou, mas sim extraterra, extra-Deus. Assim também na igreja, muitas pessoas querem uma palavra de Deus extra-Bíblia. Ou seja, eles preferem o princípio da incógnita do que a verdade da clareza de que Deus se revelou na sua palavra. Se você ler, e tem alguns livros, eu posso até indicar, que falam sobre a história das religiões, em todas as religiões, com exceção da fé cristã, todas, o principal mecanismo da fé de todas elas é a incógnita. É não saber quem é plenamente o Deus que adoram, sua vontade, seu caráter. Quando morrerem, para onde vão? O que lhes acontecerá? Estarão ainda com o seu Deus ou não? Essas perguntas não têm respostas. Porque esse é um dos combustíveis da fé pagã. Muitos crentes continuam crendo e achando que há algo extra-escritura. Mas o que Deus disse foi: não, eu vou falar na igreja, por meio dos meus sacerdotes, eu irei me revelar, vocês saberão que eu sou o Deus que vos tirei da terra do Egito para ser o seu Deus. Quando chegarmos no capítulo 42, os irmãos vão perceber que vai ser essa a palavra que eles dirão para os bezerros de ouro. Quando construíram os bezerros e adoraram os bezerros, eles disseram: eis o Deus que nos tirou do Egito para ser o nosso Deus. Deus continua falando ao seu povo, e Deus continua instruindo o seu povo. Deus não se oculta, mas Ele se revela ao seu povo, porque há prazer em Deus, em se dar a conhecer ao seu povo. Também não pode haver verdadeira comunhão em meio a dúvidas e escuridão. A verdadeira comunhão é sempre marcada pelo pleno conhecimento. Pelo pleno conhecimento. É por esta razão que quando Jesus Cristo definiu o que é a vida eterna, se alguém um dia perguntar a vocês o que é a vida eterna, João 17,3, a vida eterna não é o desenho dos ursinhos carinhosos, ficar lá em nuvens, sem fazer nada, um bando de vagabundo eternamente. A vida eterna, Jesus disse, é conhecer a Deus e a Cristo plenamente. Então no céu nós teremos muito trabalho, porque nós conheceremos o Senhor eternamente, a Ele e a seu Filho, porque no céu teremos a mais perfeita e plena comunhão com o Senhor. Então Deus fala ao seu povo, Deus continua instruindo o seu povo. Em quarto lugar, o Senhor Deus
está no meio do seu povo. Ele habita quando a igreja está reunida para adorá-lo. Isso é extremamente importante, porque em nossos dias, o advento do desigrejismo, acho que deve ser um neologismo, tem sido algo que tem chamado a atenção das pessoas. Mas será que Deus não me escuta eu estando em casa? Eu vou ser bem honesto com você. De segunda a sábado, sim. Domingo, não. Porque Deus não vai atentar contra o seu próprio mandamento. Mas eu vou ler a Bíblia com a minha família no domingo. Pois é, está onde? Não, eu estou em casa. Pois Deus visitará a sua casa com pragas, como fez no Egito. Não com bênçãos. Porque tem um mandamento, a não ser que ele entre em contradição e se adeque aos tempos modernos, né? Se Deus se adequa aos tempos modernos, beleza, a gente faz o que ele manda. Mas a Bíblia diz que ele não se adequa, ele não muda. Deus ama a porta das nossas casas durante a semana, mas ele não ama a porta das nossas casas no seu dia. Ele ama a sua porta, a sua casa, no seu dia. Os crentes precisam entender isso. Deus está no meio deles, quando eles adoram o Senhor. Ele se faz presente ali, numa adoração particular de cada um, mas ao mesmo tempo comunitária. A descrição desse texto, nos versos 45 e 46, quando ele diz: habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus, a ideia é de um rei que tem o seu palácio no meio da casa dos seus súditos, e eles têm agora inteira liberdade e comunhão. Deus habita na igreja, no meio do seu povo, quando o seu povo se reúne para adorá-lo. A habitação de Deus é real, extremamente real, palpável para aqueles que creem e para aqueles que se reúnem com o intuito de servi-lo e de adorá-lo. Então, aonde Deus está quando você está adorando? Deus está na igreja, junto do seu povo, como rei, recebendo as ofertas, e como profeta, falando, como sacerdote, trabalhando para santificar o seu povo. Mas aonde Deus está quando você não está na igreja no domingo, no dia do Senhor, negligenciando o culto? Deus está na igreja. Ah, pastor, então quer dizer que aquela nossa adoração em casa... Não. Não tem, não. Presença divina, não. Porque o Senhor está na igreja. E durante a pandemia nós não podíamos cultuar, não tem problema, Deus continua na igreja. Não seríamos os primeiros a ficar impossibilitados de cultuá-lo, não é? Por alguma questão. Então, não negligenciemos o culto, porque Deus habita na corporação, no ajuntamento do seu povo, para, de fato, marcar o seu povo com a sua presença, com o seu glorioso nome. Há um versículo na Escritura extremamente precioso, muitas vezes pouco usado por nós, que mostram essa relação de Deus com o seu povo e essa sua presença, esse seu habitar na igreja e esse seu contínuo o seu contínuo habitar com o seu povo. No Salmo 27, no verso de número 10, olha o que Davi disse quando se encontrava em grandes dificuldades. Salmo 27, verso 10, Davi disse assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. No culto, Deus comunica ao seu povo que eles nunca estarão sozinhos, mas que eles sempre estarão acompanhados. Haverá sempre o seu verdadeiro e mais sublime Pai, o Senhor. Continuamente, o Senhor estará com o seu povo, habitando no meio deles, e a maior demonstração disso é exatamente o culto que nós prestamos a Ele. De fato, os homens podem até ficar
sozinhos fisicamente de alguém, mas nunca ficarão sozinhos da parte do nosso Deus. Por fim, os versos de 38 até o verso de número 41 fala sobre a oferta que os crentes devem trazer ao Senhor. O que os crentes fazem no culto? Essa é uma boa pergunta. O que nós devemos fazer no culto ao Senhor? Os crentes, eles vão encontrar-se com Deus, então eles devem levar suas ofertas de amor, de devoção e de santificação. Os sacrifícios que eram feitos, tanto pela manhã quanto à tarde, eram sacrifícios que deveriam ser feitos à custa das ofertas do povo. O povo deveria bancar os cordeiros, o azeite, o trigo, o vinho. Essa era a oferta que eles deveriam levar ao Senhor, para seu próprio benefício e consolo, para a santidade. Quando nós saímos de nossas casas e nos dirigimos à igreja, o que nós estamos pretendendo fazer é oferecer ao Senhor ofertas de gratidão, de devoção e de amor a Ele. A nossa preparação no sábado já é uma oferta de devoção ao Senhor. Nossas orações, a leitura da palavra, a pregação que ouvimos, as ofertas no gasofilácio, todas elas apontam para um coração que se satisfaz em estar com o Senhor e em dar ao Senhor. Hoje, os nossos sacrifícios, os sacrifícios dos crentes, são sacrifícios espirituais, de dependência, de devoção, de amor ao Senhor. Portanto, lembre-se, quando você vem à igreja, você traz algo para entregar ao Senhor. Devoção, santidade, alegria por estar na presença dEle. Mas você também pode oferecer outra coisa: preguiça, desânimo, chateação por ter que cumprir isso, não é? Faz parte da agenda. O que nós temos oferecido ao Senhor? E a isso eu quero concluir dizendo: a nossa oferta ao Senhor, ela não envolve somente o que fazemos, mas ela envolve o coração. E por coração não é intenção, mas é a nossa aplicação em de fato entender o que estamos fazendo, para quem estamos fazendo e o nosso real desejo de honrar o Senhor. Muitos crentes, infelizmente, como no passado, também têm oferecido cordeiros mancos, aleijados. São ofertas que são dadas ao Senhor. Por exemplo, quando nós deixamos de cultuar a Deus para atender convites de amigos, parentes, ou quando nós estamos, por exemplo, febrios, aí nós não vamos à igreja para ficar bom para domingo trabalhar. Olha que coisa incrível, não é? Quer dizer, nós preferimos negligenciar o culto, crendo que Deus vai nos abençoar para segundo honrarmos o nosso patrão. É um negócio bem intrigante, não é? Muito interessante isso. Isso demonstra aonde nosso coração está sendo centrado e qual é de fato a oferta que temos trazido ao Senhor. No culto, muitos crentes, muitas vezes, oferecem cordeiros mancos ao Senhor, cochilando, bocejando, estão cansados porque no sábado não se prepararam, dormiram tarde no sábado, festas, coisas dessa natureza. Lembre-se, no culto nós trazemos ofertas de louvor e adoração para o Deus que amamos. Então estas ofertas precisam expressar nosso amor para com o Senhor. Eu creio, irmãos, conforme Apocalipse 21:3, quando nos é dito que o tabernáculo estará plenamente entre nós na vinda de Cristo, eu não creio que Jesus estará bocejando na nossa presença. Eu fui dormir tarde ontem, por isso eu não estou ouvindo. Ora mais alto, eu não consigo ouvir sua oração.
Eu não creio que Jesus estará se espreguiçando porque passou a noite assistindo uma série, porque durante a semana ele não pôde. E aí ele vai dizer assim, não, só um minutinho, você está doente, né? Tá. Segunda eu te curo, porque domingo eu vou dormir. Eu não acredito que isso acontecerá. Nós precisamos amar o Senhor e amar o culto que hoje podemos prestá-lo, porque não foi sempre assim que os homens podiam estar diante dele, com liberdade para adorá-lo. Que o Senhor seja conosco e que neste dia, que é o dia da ressurreição, não do nascimento, nós verdadeiramente apreciemos a gloriosa e majestosa presença de nosso Deus entre nós, como anfitrião, trabalhando e recebendo ofertas de nossa parte.